derramada na tua vida, na tua casa. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, ou mesmo ligar a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. E eu quero trazer uma mensagem de desafio para a tua vida. Para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida. Versículo 1. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Estou lendo na NVI. Um texto profundo, tremendo para nós, em tempos como esse. Nós estamos vivendo períodos conturbados, e a nossa visão e a nossa missão é promover transformação. E para que nós venhamos a ser agentes de transformação, nós precisamos entender a nossa identidade, quem nós somos. E para mim isso já está bem claro, né? Já fomos ministrados, né, pelo pastor Aquiles, pelo pastor Teco, a questão da nossa identidade em Cristo, a marca espiritual, vocês lembram bem? Ministração de domingo, a marca espiritual, não é? Se você não lembra, vai lá no YouTube, que a mensagem está lá, e o Aquiles sempre manda o recorte da mensagem. E nós estamos sendo, como igreja, como comunidade, nós estamos sendo desafiados, e eu quero desafiar você nessa manhã, né, com uma mensagem tremenda que Paulo escreve para nós, escreveu para a igreja de Éfeso, e escreve para nós. Olha só, queridos, de repente você pode olhar para esse texto e falar: pastor, você está brincando. Não, estou falando sério, eu estou falando muito sério, queridos. Capítulo 5 de Efésios, versículo 1, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. A nossa identidade como filhos já está bem evidenciada, já está bem clara, amém, queridos? Amém? Somos filhos, como a Marta fala, somos filhos do Abba. E Paulo ele fala, então, já que nós somos filhos de quem nós somos, nós devemos imitar. Sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor. A essência de Deus é o amor. E se Deus, e Paulo ele vai nos mostrar aqui, através da carta à igreja de Éfeso, de que a manifestação do amor de Deus nos alcançou. Então, vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ou seja, o que Paulo está falando aqui, se a nossa identidade está em Cristo, se nós entendemos que nós somos filhos do Pai, filho do nosso Abba, nós devemos olhar para Ele e ter uma vida digna dEle, queridos. Amados, eu olho para a vida de Paulo, esse homem, uma vida tremenda, ou ele tinha uma história para ser uma alta autoridade em Israel. Paulo, com certeza, era o candidato mais forte para o sinédrio. Aquele cara, ele largou tudo, deixou tudo, a partir do momento que ele tem um encontro com Cristo. A partir do momento que Paulo tem um encontro com Cristo, ele fala, olha, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E é esse homem que fala assim, olha, com relação à lei, eu sou fariseu de fariseus. Sabe o que Paulo está falando aqui? Olha, contextualizando, com relação à igreja, a ser crente, eu sou neto de crente, eu sou filho de crente, eu sou o cara. E Paulo fala, eu deixei tudo isso para conhecer o poder de Jesus Cristo ressurreto.
E Paulo, esse homem maravilhoso, esse homem usado pelo Senhor, cheio do Espírito Santo, ele fala: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. E é esse homem que ele fala: olha, tudo que eu tinha, tudo que eu era, eu abandonei, eu entendi que era como ele usa uma expressão forte, como esterco, para conhecer o poder de Jesus Cristo ressurreto. Paulo tinha um alvo, Paulo tinha um propósito, né? E o Teco falou que quem não for aprovado no processo, não é isso, Teco, me ajuda? Quem não é aprovado no processo não pode viver o propósito, é isso, querido? E Paulo, então, ele começa a abrir mão de tantas coisas que ele poderia usufruir para conhecer o poder de Jesus Cristo ressurreto. Aí você fala aqui: mas pastor, ser imitador de Deus, eu acho que é complicado. Realmente é complicado, querido, não é fácil não. Nós estávamos conversando hoje na nossa oração ali, a nossa humanidade, queridos. Mas é esse homem que fala: eu tenho um alvo, eu tenho um propósito, não que eu tenha já alcançado, mas esquecendo as coisas que para trás ficam, eu avanço para o meu alvo. E qual é o meu alvo? É cada vez mais parecer com o meu Cristo, com o meu Jesus, com o meu Salvador, me parecer cada vez mais com o meu Pai. Porque eu fui gerado, eu fui alcançado. E é esse homem que ele chega, ele fala, ele desafia a igreja: sede, pois, meus imitadores, porque eu sou de Cristo. E para um tempo como esse, queridos, Deus está levantando filhos corajosos. Filhos que se levantam com uma postura de filhos que tem a essência do Abba e fala: olha, você precisa me imitar, porque eu imito meu Pai. Não sou perfeito, não sou e jamais serei perfeito, porque a perfeição pertence ao meu Cristo, pertence ao meu Senhor, mas eu estou caminhando para o alvo e vamos caminhar juntos. Amados, como Paulo ele fala aqui, que Jesus ele nos amou, e eu estava lembrando, queridos, né? Estava lembrando, Jesus certa vez ele chora sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, quantas vezes eu quis te ajuntar-te, como a galinha junta os seus pintinhos, mas você não entendeu o tempo da tua visitação. Queridos, se nós como filhos de Deus, como filhos amados, nós olhamos para o contexto global, para o contexto da nossa nação, e nós não chorar, como estava falando, né? Mas se nós não sentimos um negócio no coração, nós precisamos nos converter, querido. Meu Pai amado. E muitas vezes você pode falar: ah, pastor, tudo isso já estava escrito, já estava preto. Sim, sim, mas Jesus, ele mesmo alertou: cuidado, porque no final dos tempos o amor ia esfriar, mas o amor dos verdadeiros filhos do Abba não vai esfriar. É isso que nós precisamos entender e perceber. Nós vivemos dias difíceis, sim, querido, está muito difícil. Tá. Mas nós olhamos para o nosso Pai e nós nos fortalecemos na sua fidelidade. E Paulo, então, ele desafia a igreja de Éfeso: olha, como filhos, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Queridos, quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, vamos voltar rapidamente, lá em Atos dos Apóstolos, 19, Lucas narra o que essa igreja experimentou do Espírito Santo, o que essa igreja experimentou daquele mover tremendo. Eu não vou ler todo o texto, todo o capítulo 19, eu vou separar, alguns versículos para que a gente possa ter um entendimento de como Deus agia naquela cidade tão importante, aquela cidade mergulhada na idolatria, aquela cidade mergulhada em magias, em tantas coisas ruins. O Espírito de Deus entrou, o Espírito de Deus libertou, o Espírito de Deus trouxe luz.
E quando nós olhamos para cá, para o que Deus fez em Éfeso, nós podemos entender que Deus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. O poder do Espírito Santo é tremendo no nosso meio. E nós precisamos perceber isso, queridos. Isso foi para a era apostólica, coisa nenhuma, nós estamos vivendo a era apostólica ainda. É para a era profética, nós estamos vivendo a era profética ainda, pois nós vamos fazer encontros proféticos, porque eu creio nisso, eu tenho certeza que a visão dessa igreja também, nós cremos na visão profética, na visão apostólica, na visão evangelística, na visão missionária, na visão de ganhar almas, na visão de implantar o reino, queridos, porque os dias são maus. Olha só, como Paulo foi tremendamente usado por Deus, lá no capítulo Atos 19, versículo 11, Deus fazia, olha só, Deus fazia, não Paulo, não o homem, não o pastor, nós não fazemos nada, é Cristo que faz, é o Espírito Santo que faz, igreja, amém? Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usavam eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Eu não sei se você lê a Bíblia e fica preocupado. Quando eu leio a Bíblia, eu fico preocupado. Eu brincando aqui na nossa oração, brincando com a Amada, tem dia que eu falo assim, Deus, eu não sou crente, não. Eu olho para essa aqui, querido, para esse episódio, será que Deus não pode fazer isso hoje? O que aconteceu com a igreja? O que aconteceu comigo? Se o Espírito Santo é o mesmo, se o poder de Deus é o mesmo, por que eu não posso pegar o meu lenço e, leva lá, ele vai ser curado? Amados, nós precisamos voltar à essência. A igreja que está prestes a ver o retorno de Cristo precisa voltar à essência, precisa voltar para o caminho da santidade, precisa esquecer as distrações e se voltar para o Senhor, se voltar para a palavra, se voltar para uma vida digna, para que possa ser um agente de transformação. Grandes sinais eram feitos. Interessante que diz aqui o texto que o lenço de Paulo, os aventais que Paulo usava, qualquer peça que Paulo usava, alguém chegava lá e apresentava, sabe de quem é esse lenço? É de Paulo. O demônio saía. Incrível isso, né? O demônio saía. Acho que o demônio ficava pensando assim, se já existe uma unção no lenço, imagine se o dono do lenço chegar. Eu acho que eu vou dar linha na pipa antes que o dono do lenço chegue. E ia embora, queridos. Agora, irmãos, a gente precisa entender no mundo espiritual a seriedade do mundo espiritual. Deus não brinca de ser Deus. O diabo não brinca de ser diabo. E, por favor, não brinque de ser crente. Eu quero falar sério com vocês. Por isso a minha mensagem é uma mensagem de, não é encorajamento mesmo, é chegar e falar, opa, vai lá, toma vergonha e vamos. E nós precisamos disso. É uma coisa que nós precisamos voltar. Nesse contexto, existiam uns caras aqui, uns filhos de um sacerdote, que olhou e falou assim, olha só que coisa interessante, o lenço de Paulo expulsa demônios, então acho que a gente pode fazer também. E foram lá confrontar os demônios. Interessante, queridos, que eles falaram a coisa correta. Eu te repreendo em nome de Jesus. O Jesus a quem Paulo prega. Correto, corretíssimo. Mas só que essa palavra, na vida desses homens, não era a verdade. E aqueles demônios falaram, eu sei quem é Jesus, eu
conheço Paulo, mas vocês, que autoridade vocês têm? Que vida vocês têm? Quem é Jesus para vocês? Quem é Jesus? Eu não reconheço o DNA de Jesus na tua vida. Eu não reconheço o caráter de Jesus na tua vida. Sabe, amados, as vitórias na vida do cristão, as nossas vitórias na vida espiritual, deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos, ela começa com o nome de Jesus nos teus lábios, mas ela é consolidada com o caráter de Cristo na tua vida, irmãos. Eu me envolvi, eu e a Mira, na época, a igreja mergulhou, né, era uma onda de guerra espiritual, e nós fizemos vários seminários de guerra espiritual, né, Mira? Íamos para São Paulo, íamos não sei para onde, tinha guerra espiritual, nós íamos, vamos fazer guerra espiritual, mapeamento espiritual, e não sei o que espiritual, e de tudo aquilo que nós, de tantos seminários que nós participamos, eu saí dali apenas com esse aprendizado. A guerra espiritual, ela é vencida com o nome de Jesus em nossos lábios e com o caráter de Cristo em nossas vidas. Por isso Paulo, ele fala, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, querido, mas olha só que coisa interessante, como essa cidade estava mergulhada. E quando isso aconteceu, quando houve esse incidente dos filhos de Seva, a cidade ficou impactada. Mas como é que é isso? Eles foram fazer a mesma coisa, o lenço de Paulo, os demônios saíram. Vieram os filhos do sacerdote, apanharam feio. E olha só, no versículo 17, queridos, olha só no versículo 17. Quando isso aconteceu, se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome de Jesus era engrandecido. Amados, o nome de Jesus é sobre todo nome. E não brinque com o nome de Jesus. Está ok? É sério, igreja. Nós queremos avançar. Nós queremos não apenas conquistar o AU, mas nós queremos conquistar as nações. Nós queremos não apenas estar envolvido com missões aqui, né, no Brasil, mas eu tenho certeza de que a visão dessa igreja é se envolver com missões transculturais. E nós fazemos isso em nome de Jesus. E eu tenho que viver isso aqui. Eu tenho que viver isso aqui. O nome de Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram, olha só a igreja, quando o Espírito Santo age, quando o Espírito Santo transforma, quando o Espírito Santo convence, é uma obra perfeita. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Quando o Espírito Santo age, que nós tiramos as nossas máscaras. Oh, queridos, isso é ação do Espírito Santo, não é convencimento do homem, né? Das suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e queimavam publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Amados, a igreja de Éfeso, ela aprendeu, ela percebeu de que não é pela força, não é por força, nem por violência, como diz o profeta, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. A ação de Deus, a ação do Espírito Santo na minha vida, vai começar na minha vida, para que eu possa ser um agente para tocar a tua vida. Paulo, primeiro, ele foi tocado por Jesus, ele foi liberto por Jesus, ele foi transformado por Jesus, ele foi avivado por Jesus, ele foi
curado, né, de toda aquela sua arrogância de que eu sou fariseu dos fariseus, zeloso pela lei, ele já cai do cavalo e fala: quem és, Senhor? Quem tu és? O nosso encontro com Cristo nos coloca na nossa posição de que nós somos nada. Nada nós somos. A Jesus toda honra, todo louvor. Essa igreja, então, ele experimenta esse mover de Deus tremendo, e agora Paulo escreve uma carta para esta igreja. Essa carta foi escrita mais ou menos no ano 61, 62 da era cristã. Paulo estava preso em Roma, na sua primeira prisão em Roma, e Paulo então escreve esta carta. Paulo então ele vai falando, ele vai trazendo orientações para a igreja de Éfeso de uma maneira tão maravilhosa, tão especial, e porque existia ali, apesar de todo esse mover de Deus, esse mover do Espírito Santo, havia ali na igreja uma certa divisão, judeus, gregos, existia uma complicaçãozinha. Não, mas eu sou judeu, eu acho que eu sou melhor do que você, porque eu sou filho de Abraão, eu sou herdeiro da promessa, e aquela coisa. E Paulo falou, Paulo chamou a igreja, falou: olha, sabe o que aconteceu com vocês? O que aconteceu e por que aconteceu? Primeiro, aconteceu pela manifestação do amor de Deus. Aconteceu pela manifestação da graça de Deus. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de obra, não vem de vocês mesmos, para que ninguém estufe o peito e diga: eu sou bom. Paulo estava colocando a igreja no seu lugar. Para com esse negócio de você pensar que é melhor do que o outro. Para de pensar de que, bom, eu sou um erudito, eu sou um poliglota, eu não vou me misturar, eu tenho meu grupo seleto, eu tenho meu grupo especial. Paulo falou: para com isso, porque em Cristo não existe judeus nem grego, em Cristo não existe escravo nem livre, todos nós somos um. E Paulo, ele escrevendo a Éfeso, ele fala: olha, é um corpo, e Jesus é o cabeça, e Jesus é o Senhor, e Jesus é a pessoa mais importante. Se há milagres, a honra é de Cristo. Se há salvação, a honra é de Cristo. Se há abundância, a honra é de Cristo. Se há prosperidade, a honra é de Cristo. Porque Paulo ele fala para a igreja de Éfeso: olha, tudo saiu de Cristo para converger para Cristo. E Paulo ele fala: olha, tudo isso que aconteceu, a manifestação do amor de Deus, a manifestação da glória de Deus, tem que repercutir em honra a Deus, em glórias a Deus. Nós não somos nada, queridos. Nós somos apenas os instrumentos. Porque a glória é do nosso Cristo. E Paulo começa a falar isso para a igreja de Éfeso. Olha, vocês precisam entender isso. Que Cristo é tudo. Cristo é tudo. E se nós não fizermos com a visão de glorificarmos a Cristo, é melhor que não se faça, queridos. É melhor que não se faça. Nós falamos, né, um tempo atrás, estávamos falando sobre as primícias, né? Sobre a questão de honrar a Deus. Primícia é honrar a Deus. Não é trazer por trazer. Quando nós falamos sobre primícias, quando nós falamos de dízimo, quando nós falamos de oferta, igreja, o que nós estamos ensinando é princípios bíblicos, tá bom? São princípios bíblicos, princípios que Deus trouxe para nos orientar
e sermos guardados dos padrões do mundo, sabia? E sermos guardados do padrão do mundo. Quando Deus ele fala através do profeta Malaquias, que é um texto que muita gente usa, né, fala do dízimo, né, vocês estão me roubando no dízimo, o propósito de Deus em Malaquias é falar, olha, se o filho honra o pai, e se eu sou pai, onde está a minha honra? Eu quero que vocês tragam o dízimo, tragam as primícias, as ofertas, com princípio de honra. E não com princípio religioso, não com princípio legal, não com princípio do medo, vou trazer o dízimo, senão Deus vai me amaldiçoar, vai fazer isso não. A essência, como Paulo fala, que a essência de Deus é amor. E Paulo, ele vai falar à igreja de Éfeso, no capítulo 1, no versículo 12, ele fala assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amados, nós não nos envolvemos com a obra de Deus para que Ele venha nos amar. Nós queremos fazer a obra do nosso Pai, porque nós já fomos amados. Amém, igreja? Percebeu a diferença? Percebeu a diferença? Nós dizimamos não é para ser abençoado, nós dizimamos porque nós já somos abençoados. Amém, igreja? Este é o princípio de filhos. Essa é a nossa identidade em Cristo. Deus, Ele não vai me amar mais porque eu tenho um título de pastor, porque eu fiz um seminário, porque eu leio a Bíblia, porque eu oro. Não! Deus, Ele me ama porque Ele me ama, porque a essência dEle é amor. E não é porque eu aceitei o convite para pregar hoje, é porque Ele vai me amar mais. Não, Ele me ama porque Ele me ama. Estando eu aqui no púlpito, ou estando eu aqui assentado junto com vocês, Ele simplesmente me ama. Ele escolheu me amar, e por mais que eu faça, não vai aumentar esse amor, e por menos que eu faça, vai diminuir esse amor. Deus simplesmente te ama. Amém, igreja? Fique à vontade para dar um glória a Deus, viu? Então, amados, Paulo, ele chama a atenção da igreja de uma maneira muito linda, muito especial, porque primeiramente Paulo ele fala o seguinte, olha, presta atenção, igreja, não existe mérito em nós mesmos. Não existe mérito em nós mesmos. No capítulo 2, Paulo então ele fala, olha só, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós, ok? Paulo se incluiu nesse negócio aqui, tá bom, querido? Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamento. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Paulo, então, ele faz aqui, né, abre aqui um pano aqui, né, começa a mostrar para Éfeso, né, para os crentes de Éfeso, que fala assim, olha, quem nós éramos? Quem nós éramos? Merecedores da ira. Nós éramos pecadores, merecedores da ira de Deus. Foi isso que Paulo falou, todos nós merecíamos a ira, tá ok? No versículo 4, do capítulo 2,
Então, Paulo, ele mostra quem nós éramos, qual era a nossa condição, qual era a condição humana, decaída, pecaminosa, só pensando bobagem, só pensando que não devia, só fazendo o que não podia, mas estava lá, merecedores da ira. Aí Paulo, no versículo 4, fala assim, todavia, olha só que coisa tremenda, né? Eu ouvi de uma pastora, né, falando que na Bíblia não existe uma palavra que não se faça necessária. E nenhuma palavra foi colocada simplesmente por se colocar. Paulo, então, ele mostra o nosso passado. Querido, mas nós não somos acusadores. Quem gosta de mostrar o passado é o diabo, não é verdade? O diabo mostra o passado. Porque você fez isso, fez aquilo outro, porque você pecou, porque você mentiu, porque você fez isso. E o diabo vive do passado. Agora, quando o diabo vier mostrar o teu passado, fala do futuro dele. Fala do futuro dele. Aí Paulo, ele falando sobre quem nós éramos, ele fala, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Pela graça vocês são salvos. E o que é graça? O que é graça? Interessante que eu ouvi uma história, né, do pastor. Eu sempre gosto de ouvir o pastor Hernandes, né? O pastor Hernandes é um que eu sempre ouço, gosto mesmo, é um homem de Deus, palavras realmente de Deus. Então ele contou uma historinha, uma das suas ministrações, ele contou a historinha do que é graça, E ele disse que essa história foi até contada por um outro pastor, o pastor, vocês não vão conhecer, mas o pessoal das antigas vão lembrar dele, o pastor Nilson Fanini, né, lá do Rio de Janeiro, né, ele acho que era batista, né, acho que ele era batista, era presidente, acho que da Associação Batista, um homem muito famoso, no Brasil, um homem de Deus. Então, ele falando sobre graça, e numa das ministrações, ele falando sobre graça, ele deu um exemplo de algo que aconteceu com alguém lá na igreja, no Rio de Janeiro. Existia um professor de crianças, né, na escola bíblica, e ele reparou que tinha um menino que vinha a roupinha muito humilde, não tinha um chinelinho adequado, e estava assim, e ele morava numa comunidade que era da Dona Marta, né, uma das comunidades tremendas lá do Rio de Janeiro, e ele falou o seguinte, olha, eu vou comprar uma roupa para esse menino, e foi na loja, comprou roupa, comprou tênisinho, comprou coisa, e foi levar lá na casa dele, e quando ele vai subindo lá, como diz o carioca, a comunidade, alguém jogou uma pedra nele, era aquele menino, jogou uma pedra nele, roubou a sacola e foi embora, se recuperou, voltou à loja, comprou novamente a roupa, o tênis, e foi novamente lá na casa do menino, chegou lá, bateu, o pai atendeu, ficou assim meio coisa, olha, eu trouxe essas roupas para o seu filho, e o pai muito desconcentrado, falou, olha, mas foi o meu filho que te roubou da primeira vez, e falou, eu sei, olha, meu filho, ele não merece esse presente, e aquele homem falou, eu sei, mas ele precisa, isso é graça, queridos, nós não merecíamos, mas precisávamos, e precisamos, e Deus, no seu grande amor, Ele nos deu. Eu coloquei o Filho amado de Deus
na cruz. Aquele filho que lá no batismo ele falou: este é meu filho amado em quem me comprazo. Este filho que lá no monte da transfiguração, este é meu filho amado, a ele eu ouvi, eu coloquei na cruz. Eu não merecia salvação, mas eu preciso, e isso é graça. E Paulo então chama a atenção da igreja de Éfeso para isso, queridos. E Paulo está chamando a nossa atenção para isso. Nós não merecemos, mas nós precisamos da manifestação da graça, da manifestação da misericórdia de Deus, que foi o quê? Que foi evidenciado, porque João diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso Paulo, ele fala como filhos amados de Deus, sede imitadores de Deus. Então, se Deus é amor, e a manifestação plena desse amor foi entregar, foi dar. Amor não é um mero sentimento, mas é a ação, queridos. A igreja não pode permitir que este amor esfrie, por causa das circunstâncias, por causa da corrupção, por causa de coisas ruins, mas esse amor tem que acender cada vez mais, porque nós temos a essência do nosso Pai. Graça, graça. Agora, queridos, que bom, eu sou filho de Deus, todo mundo fala que é filho de Deus, não é não? Já ouviram isso? Todo mundo fala? Interessante que João não concorda muito não, né? João, ele fala que aqueles que creram em Jesus, ele deu o direito de ser chamados filhos de Deus. Eu posso ser criatura, mas filho, eu sou a partir do momento que creio em Jesus como meu Salvador e faço dele Senhor meu. Amém, igreja? Aleluia. Agora, queridos, o que Paulo ele chama a nossa atenção, tudo bem, nós éramos pecadores, nós éramos merecedores da ira, mas Deus foi gracioso para conosco, manifestou o seu amor em Cristo Jesus, entregou o seu Filho para que morresse pelo meu pecado, para que em Cristo eu tivesse vida, e vida em abundância. Havia uma separação entre eu e Deus, mas quando Cristo derrama o seu sangue lá na cruz, quando Cristo diz, está consumado, ele abre um novo e vivo caminho, para que eu possa então adentrar a presença do meu Pai, não pelo aquilo que eu faço, não pelo aquilo que eu fiz, mas pelo que eu creio em Jesus. Queridos, mas é muito lindo isso, mas agora tem uma outra coisa que Paulo ele fala. Uau! Se Deus foi amor, se Deus entregou, se Deus deu, como é que nós estamos vivendo? Egoísmo não faz parte, não pode fazer parte da essência de um filho de Deus. Não é verdade? A arrogância, a prepotência, não. Paulo ele fala que Jesus ele se humilhou, ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se despiu da sua glória, foi obediente até a morte e morte de cruz. Sabe por que Jesus fez isso? Por mim. Se eu tenho a essência de Cristo, o DNA de Cristo, e se Cristo foi obediente, se Cristo se humilhou, se Jesus, ele tira o seu talite, ele tira
o seu manto ali, coloca no cantinho, pega uma toalha, uma bacia e vai lavar os pés dos seus discípulos. Se Jesus falou, eu sendo mestre, estou fazendo isso, eu estou ensinando para que vocês venham fazer também. Queridos, o que Jesus fala para nós, o que Jesus ensina, há momento em que eu vou usar o meu, vou dizer aqui, o meu terno, a minha melhor roupa, mas tem um momento que eu tenho que botar a minha toalha e pegar a bacia e lavar os pés. Isso é DNA de Cristo, é identidade em Cristo, é ser filho do Abba. Agora, queridos, não é bom, eu estava lembrando, tem que tomar cuidado com o horário, eu estava lembrando, quando eu estava pensando sobre isso, eu estava lembrando numa das ministrações da pastora Marta, quando ela falou algo, que eu realmente, eu sempre lembro das coisas, graças a Deus. E ela falou assim, que teve um momento em que alguém chegou para ela e falou assim, poxa, mas o seu filho Mateus, olha, aquele menino, aquele rapaz, né, Marta? Foi só, aquele rapaz, olha, que rapaz de ouro, olha, mas que... Você que é pai, quando o teu filho é elogiado, o que você sente? Meu filho, meu filhão, meu filhão, minha menina, minha garota. Existe a contrapartida também. Assim como aquela historinha desse pai aqui que ficou assim meio desconcertado, porque o filho tinha tirado uma pedra e roubado a sacola. Deus também, queridos, Deus também, Ele quer se orgulhar de nós. Ele olhou para Jesus e falou, este é meu filho amado, que me dá muita alegria. Este é meu filho amado, o que ele fala, ouçam o que ele está falando. Aí Paulo, ele fala, aqueles que foram alcançados por Cristo, devem viver para Cristo e devem viver por Cristo, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Aí Paulo agora vem falar de algo pesado não, algo maravilhoso para nós. E eu quero terminar com esse texto, querido. Efésios capítulo 4, em casa, depois se você puder reler a carta de Paulo aos Efésios, é tremenda. E Paulo, então, ele começa a falar à igreja de Éfeso sobre a salvação, sobre unidade, sobre quem nós éramos e quem nós somos em Cristo, e mostrando que não existe em nós mérito algum, a Jesus toda a honra, a graça de Deus se manifestou e nos alcançou, e nos colocou no patamar de filho, através de Cristo, não através de nós mesmos, não através da nossa linhagem religiosa. Eu sou filho de pastor, então estou garantido. Eu sou neto de pastor, estou bem. Como os judeus pensavam, olha, nós estamos bem porque nós somos filhos de Abraão, nós temos os oráculos de Deus, nós temos as promessas de Deus, nós temos o templo de Deus, mas Deus não estava fazendo parte da vida daquele povo, porque eles afastaram Deus. Aí aquilo que era motivo de orgulho, aquilo que era motivo de coisa para o povo de Israel, que era o templo, Deus permitiu que o templo viesse ser julgado por terra. Então Paulo começa a falar agora, queridos, presta atenção, igreja, de alguns procedimentos. Como filhos de Deus, nós devemos proceder e viver como filhos de Deus, porque Paulo ele fala, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor. Então Paulo ele fala no capítulo 4, versículo 17, olha só, igreja, isso aí é para gravar no coração, hein? Assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Filhos de Deus, alcançado por Cristo, precisa ter a mente de Cristo. Mente de Cristo.
O que tem ocupado os nossos pensamentos, né, querido? Oh, Jesus amado, tem misericórdia. Não vivo mais na inutilidade dos pensamentos. Aqui, queridos, aqui é vencido todas as batalhas. Aqui é uma fortaleza. Se você vence aqui, você não vai cair no pecado. Então Paulo ele fala, não vivam mais na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do coração. Paulo ele vai falar mais ainda. No versículo 20, todavia não foi isso que vocês aprenderam em Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados. Ensinados, não foram obrigados, foram ensinados a despir-se, não é? Foram ensinados a despir-se do quê? Do velho homem. Que se corrompe por desejos enganosos, né? A serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Portanto, novamente o portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Vocês estão entendendo aqui o princípio da unidade? Vocês estão entendendo aqui a seriedade desse princípio, igreja? Eu olho para esse texto e eu lembro o episódio da conquista de Ai, quando a conquista de Jericó, quando Acã, um homem, pisou na bola. Na conquista da próxima cidade, o povo de Israel foi derrotado pelo pecado de um homem. Por quê? Porque Deus não olhava apenas mas Deus olhava o povo. E Deus falou para o povo. E pecou. E veio a destruição. Você vê a seriedade do que é ser filho de Deus? Você vê a seriedade do que é ter a marca espiritual? O meu pecado vai intervir aqui, vai gerar uma paralisação no avanço desta comunidade. Sabia disso, igreja? Que isso, pastor? Pensei que fosse só o pecado do pastor. Não é só o pecado do pastor, não. Porque nós pertencemos ao mesmo corpo. Estamos vivendo o mesmo propósito. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apazigue a sua ira antes que o sol se ponha, e não dê lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham o que repartir, né, com quem estiver necessitado. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda aos que ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu era um pecador, merecedor da ira, em Cristo Jesus. Eu fui colocado, foi-me dado o direito de ser filho de Deus.
E como filho amado, eu tenho que ser um imitador desse meu Pai. Amoroso, compassivo, misericordioso, bondoso. Ai, pastor, é difícil. É difícil. É difícil. Mas dentro de nós habita o poder dos poderes, que é o poder do Espírito Santo. Amados, a nossa identidade está muito clara, está muito marcada em Cristo. Mas como filhos que honram o Pai, devemos viver uma vida digna. Para que através dessa vida digna, nós venhamos a glorificar o nosso Pai e sermos agentes gerando transformação. Gerando não, promovendo transformação para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que nós venhamos realmente ao mundo decaído, como está. Deus olhar para nós e falar: está aqui meu filhão, eu amo, eu tenho alegria na vida dele. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra é santa. A Tua palavra, ela é o nosso agente de transformação. Queremos viver, Pai, de uma maneira digna do Teu nome. Tu és santo. Tu és maravilhoso, Senhor. Pai, Tu sabes que a nossa natureza, Pai, o velho homem, muitas vezes, ele quer se levantar. Só no poder do Teu Santo Espírito nós podemos colocar, ó Pai, a nossa natureza no seu lugar. Por isso, Pai, ajuda-nos, por favor, ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos. Espírito Santo, faz-nos identificar o impostor que existe dentro de nós, para a glória do Teu nome. Queremos viver melhor, queremos amar ao Senhor acima de tudo e amar o nosso próximo, Senhor, como o Senhor nos amou, como o Senhor tem nos ensinado. Por favor, Pai, manifesta a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia.